pessoal, tudo bem? Hoje a gente está mais uma resenha Fast para falar de um assunto super polêmico, a avaliação postural. A gente vai falar dos dois lados da moeda, por que continuar avaliando ou por que desistir de avaliar. E aí é uma discussão bacana e vocês mandem as perguntas pra gente, com certeza vai rolar muita discussão. É um ponto importante, né, que a gente ainda não tem um corpo de evidência forte ligando, né, qualquer característica de postura, né, de um indivíduo com lesão ou alguma disfunção, né, de padrão de movimento. Então, como a gente sempre preocupa com isso, né, Nath, da gente usar medidas durante o processo de avaliação que tenham evidência, então a gente vai discutir aqui um pouquinho como é que a postura se encaixa nesse processo. E aí uma coisa que a gente sempre brinca é o seguinte, a avaliação postural é quase que a identidade do fisioterapeuta, né? Então assim, quando você vai numa academia, quando você vai numa clínica, a primeira coisa que tem é o fisioterapeuta avaliar a sua postura. Sim. A questão toda é o peso que a gente coloca em relação a isso. Então pensa lá, quando eu formei, a gente formou há 15 anos atrás, a avaliação postural durava 50 minutos e a gente ficava lá, item por item, avaliando e tentando descrever a postura. A gente sabe que as informações de avaliação postural, elas são pouco úteis para a parte dinâmica, para a parte até mesmo da preparação física, ou até os profissionais de educação física que usam isso na academia. Então, acabou que com o tempo, a avaliação postural ficou sem sentido no mundo da academia. E aí, muito por culpa nossa, da fisioterapia, que também não trouxe algo de útil, de informações importantes, como dinamicamente, por exemplo, para poder fazer uma análise mais útil para o próprio cliente, né? Então, a gente costuma brincar que a avaliação postural, ela precisa ser feita, mas a gente não precisa gastar 50 minutos fazendo avaliação, né? Então assim, a gente talvez não deve focar tanto a nossa atenção, né, gastar tanta energia preocupando em identificar cada modificação, cada detalhezinho em relação à postura, né? Cada desalinhamento, né? Triângulo de Tales, né? E por aí vai. Mas quando tiver, né, fazendo avaliação da postura, na verdade, identificar aquelas alterações que saltam aos olhos, né? Aquilo que realmente chama atenção e que, obviamente, durante o processo de avaliação, você poderia fazer o link dessa alteração postural com o comprimento tecidual, que pode ou não interferir no padrão de movimento. Então, essa ideia, né, de usar a informação de postura durante o processo de avaliação, que realmente faz sentido, né? Porque nem toda característica que classicamente a gente vai captando, né, durante aí a história da fisioterapia, realmente não quer dizer que todas fazem sentido, né? Tem uma coisa importante que é o seguinte, a avaliação postural, ela é um retrato, né, do sistema musculoesquelético de uso e adaptação do que aquela pessoa faz, é padrão de uso, né? Então, isso é um detalhe importante, porque a partir do momento que você faz a avaliação postural, você já consegue mapear como que tá a pelve da pessoa, como é que é a postura do pé, alterações na coluna, por exemplo. E a gente precisa lembrar que o ser humano ele tem a capacidade adaptativa, o sistema musculoesquelético se adapta. Então, o que a Lu falou é muito importante, porque não é qualquer alteraçãozinha que vai ter alteração, né, assim, que vai levar a uma questão patológica. Então, a gente precisa ter esse raciocínio de não linearidade, que é a brincadeira lá da rede, porque você achou um padrão mais alterado, uma hiperlordose ou então uma retificação da lombar. Claro que se aquela pessoa tem outras características que vão impor aumento de demanda ou que vão diminuir a capacidade, talvez aquela alteração postural faça sentido dentro do raciocínio clínico daquele paciente, daquela disfunção que a gente está avaliando. Então nós não estamos falando para parar de fazer avaliação postural, mas a avaliação da fisioterapia não pode ser só avaliação postural. Então assim, a gente já tem um corpo de evidência, de evolução da fisioterapia, de testes que a gente consegue fazer do ponto de vista dinâmico, funcional, que vão dar informações mais úteis para os nossos pacientes, que são muito mais importantes do que a avaliação postural. Então a gente tem que continuar fazendo a avaliação, mas a gente precisa ter um peso adequado para cada uma dessas alterações que a gente identifica. Sim, né? Então, depois que houve a mudança de paradigma, né, da fisioterapia para o modelo médico, né, agora o paradigma da funcionalidade, né, com a CIF, então não faz sentido, né, a nossa avaliação ser grande parte, né, composta por postura. Então a gente tem que avaliar movimento, né? E eu brinco muito com os meus alunos da graduação lá no UFRJ que a regrinha, né, com relação à avaliação postural, de pelo menos ir até pelve, né? Então, se, por exemplo, sua queixa pode ser ombro, punho, pode ser tornozelo. Durante a avaliação postural, tenta indexar também como é que tá a postura da pelve, porque isso pode informar muitas coisas interessantes que vai te levantar hipóteses de testes a serem feitos após, né, durante o processo de avaliação. E aí, isso que a Nath está falando, né, da questão global é importante, e aí a gente sempre lembra
de um mestrado que foi desenvolvido lá na UFMG, sob orientação do Sérgio Fonseca. O mestrando na época foi o Diogo Barros, não sei, talvez meados aí de 2005, 2006, por aí. Nem falar. Enfim, a matemática, deixa o tempo pra lá. Mas foi um estudo super interessante. A proposta era de modificação da postura de protusão de ombro, né? Então, foi um estudo de intervenção, né? Onde então o fisioterapeuta, o Diogo ele quis, na verdade, ajustar a rigidez, né, dos componentes aqui anteriores e posteriores dessa região, né, da cintura escapular. Então, qual que é a ideia, né? Se eu tenho protusão de ombro, eu vou querer reduzir a rigidez, né, dessas estruturas anteriores. Então, ele fez fortalecimento na posição alongada. E atrás, onde eu tenho um comprimento maior, seria aumentar a rigidez. Então, ele fez um fortalecimento na posição encurtada para poder fazer esse ajuste postural. Claro que a expectativa era, obviamente, de reduzir a protusão de ombro. Só que, de forma surpreendente, nos resultados, eles viram que dos 4 indivíduos, né, que realmente finalizaram, né, todo o processo de intervenção, 3 tiveram a piora da protusão de ombro, né? E eu lembro que na época foi um estresse, né? Porque imagina, né? Você desenvolve um mestrado pensando em um desfecho e acontece exatamente o oposto. E aí, na verdade, o que eles questionaram muito, né, durante a discussão é que a postura, na verdade, ela vai ser determinada pelo padrão de uso, né? Então não quer dizer que uma intervenção ali isolada, né? Que talvez não seja incorporada na rotina da pessoa, né, no dia a dia, realmente vai promover, né, as adaptações teciduais. Um outro ponto, né, que tem a ver com essa questão global que a Natália falou, é que eles propuseram intervenções que são locais, né? Então, em nenhum momento houve um cuidado, por exemplo, para perceber como é que estava a postura de pelve, né, o comportamento da pelve desses indivíduos. Então, vamos supor, se eu tenho um indivíduo que tem uma antiversão excessiva, né, da pelve, essa antiversão excessiva vai levar como compensação uma lordose excessiva, uma cifose excessiva, e com essa cifose a gente vai ter a abdução das escápulas, né? Se as escápulas estão abduzidas, é natural que a protusão de ombro aconteça, né? Então, quem sabe, né, se talvez tivesse sido, né, avaliada essa questão da pelve nos indivíduos e ter, obviamente, ajustado o comprimento, né, dos tecidos relacionados à pelve, fazendo uma intervenção mais global, quem sabe aí, né, eles não poderiam ter realmente reduzido a protusão de ombro. E só complementando, na hora que você falou disso, eu lembrei daquele estudo que coloca as cunhas no pé e que fazem uma pronação de propósito, né? E aí, nesse estudo, eles conseguiram detectar mais de 50% de alteração da postura da pelve, com rotação interna e antiversão, naqueles indivíduos que fizeram a pronação, né, usando a cunha, que essa alteração foi postural, e quando eles andavam e quando eles corriam, a alteração aumentava mais ainda. Então, às vezes, o problema da pelve e do ombro está lá no pé, né? E às vezes a gente continua sem avaliar o pé, e aí isso é outra resenha que a gente pode fazer, inclusive, de avaliação do pé. Mas assim, é muito legal pensar que, na verdade, a postura, ela vai ser um conjunto, obviamente, de compensações, e a gente tem que avaliar os pontos que são relevantes daquela postura. Então, pé, pelve são partes essenciais dentro do processo de avaliação postural. Então, todo mundo pergunta pra gente, né? Ah, Nath, Lu, como é que vocês fazem a avaliação postural? Galera, é muito rápido a avaliação postural. A gente faz um retrato, vê como é que tá o posicionamento da pelve, vê se tem diferença de comprimento de membro, ver se as alterações da subtalar vão causar alterações na pelve, por exemplo, para você saber até que ponto que aquele pé está tendo influência na pelve, e para ver se tem alguma rotação, né? Então, na verdade, a gente faz uma visão panorâmica daquela postura, sem ficar muito preocupada se o ombro está indo muito para baixo, está muito para cima, até porque as pessoas têm uma adaptação e têm uma variabilidade normal, né? Então, assim, a gente brinca muito falando que o fisioterapeuta tem toque, né? Que a gente quer que todo mundo tenha a postura perfeita e anda igual. Não vai acontecer isso. Então, a gente precisa desapegar um pouquinho em relação a isso, botar um LX, porque essa variação é normal, então as pessoas se adaptam, o sistema musculoesquelético se adapta. Agora, quando salta aos olhos e quando tem uma diferença muito grande, principalmente a simetria, a gente tem que ficar atento, né? Então, brincar com isso e ter uma visão mais desapegada da postura e, ao mesmo tempo, acrescentar outras informações relevantes são essenciais para a gente ter uma avaliação mais relevante, né? Mais assertiva para o que a gente vai fazer de plano de tratamento. Óbvio que a gente tem que continuar avaliando postura, mas não
dando peso e gastando 50 minutos, que isso me deixa louca por conta disso, né? Talvez pensando aí na sequência de avaliação, né, a gente pelo menos sempre inicia pelo movimento, né, então obviamente se está atrelada à queixa, né, então se a queixa eu sinto dor no joelho quando eu corro, então vamos avaliar a corrida, depois que faz essa avaliação do padrão de movimento, aí sim entra a postura, né, para ajudar a levantar em algumas hipóteses, né, para a gente poder dar sequência no processo de avaliação. Uma coisa que é importante nisso é a expectativa também que o paciente tem em relação à mudança, melhora da postura, né? E é bem complicado isso, né, pessoal? Porque se a gente parar para pensar que a gente não tem evidência, né, forte, um corpo de evidência assim, né, robusto, falando que as nossas intervenções conseguem promover modificações da postura. A gente acabou de citar um exemplo aqui de um mestrado desenvolvido com esse objetivo que não conseguiu cumprir, né? Muito pelo contrário, piorou a postura. Então tem que tomar muito cuidado na hora de conversar com o paciente, né, com o cliente e adequar a expectativa, né? Porque não quer dizer que pelo fato da gente estar avaliando a postura e anotando algumas alterações, não quer dizer que necessariamente por meio do nosso programa de intervenção, seja voltado para reabilitação, prevenção, o que for, não quer dizer que necessariamente a gente vai alterar a postura, né? Então eu acho que esse não tem que ser o foco principal. Claro que se tem uma alteração de postura muito bizarra e que você ache, né, depois de ter feito a avaliação, fechado o diagnóstico fisioterapêutico, que essa alteração é fundamental na queixa, tudo bem que você pode até às vezes direcionar as suas intervenções para cumprir esse objetivo de mudança de postura, mas não promete isso para o paciente, porque é algo que a gente ainda, infelizmente, não consegue fazer, né? Então assim, pessoal aí do RPG, né, e tal, de intervenções que são direcionadas com esse objetivo, vocês me perdoem, né? Eu não estou aqui querendo meter pau em RPG, não é esse o foco aqui da nossa resenha. Mas é porque realmente a gente ainda não tem evidência, né? Então, por que não, né, a gente começar a preocupar em desenvolver estudos, né, com esse objetivo? Porque querendo ou não, dependendo do perfil do paciente, pode ser que a mudança de postura seja um objetivo terapêutico, mas não serve para todos. Eu acho que não é, pelo menos essa é a minha opinião, não é um objetivo importante dentro do processo aí da fisioterapia, né? Não sei o que a Nath acha. Eu acho, assim, eu concordo, eu acho que tem algumas questões importantes aí, eu acho que hoje com o advento aí da discussão de ter integridade, faces, né, a gente está vendo uma visão mais global do processo todo. Sim. E na verdade tem uma questão importante da avaliação postural, que a gente tende a ter uma linguagem muito negativa, né? Sim. Então as pessoas vêm procurar fisioterapia, às vezes porque alguém falou que está com a postura errada, vai no fisioterapeuta que ele vai te avaliar. E aí a gente reforça a fala negativa, e hoje com a questão de catastrofização e a questão da linguagem do físio de forma mais positiva em relação ao movimento, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque aí a pessoa vem, faz avaliação postural e você coloca um monte de defeito. Você tem isso, a pessoa sai da sua avaliação super triste porque o fisioterapeuta falou que eu tenho lordose. Que bom que você tem lordose, tem que ter mesmo, né? Então, na verdade, a gente tem que mudar a linguagem, eu acho, assim, ter uma visão um pouco mais otimista e positiva dentro da linguagem da avaliação postural para não criar nocebos, né, na fala com o paciente. E como a Malu falou, a gente não tem evidência ainda, então a gente tem que ter muita cautela, e até do ponto de vista até mais forte, assim, será que aquela alteração vai ter mudança clínica, né? Ainda tem essa pergunta ainda em cima, né? Mas uma coisa que a gente vem discutindo, e a gente tem algumas evidências até que falam disso, a própria avaliação do ritmo escapulohumeral, que não deixa de ser uma avaliação postural dinâmica, né? Que acaba colocando alguns estudos mostrando que o fisioterapeuta consegue avaliar alterações óbvias, né? Por isso que a Lu falou isso lá no início da nossa conversa, e consegue detectar quando faz uma validação com análise de movimento com 3D, por exemplo, que é o padrão ouro para fazer análise, mostrando que quando você tem uma avaliação que salta aos olhos, ela de fato tem uma alteração do padrão de movimento detectado em padrão ouro. Então, na verdade, o valgo também é assim, né? Aquele estudo da Greta que mostra análise 3D, análise 2D e o olho do fisioterapeuta. Então, a gente, com o olho treinado, consegue detectar pessoas que têm alto risco e baixo risco em relação a padrão de movimento como o valgo ou até o ritmo escapulohumeral. Então, a postura tem que ser mais por esse lado. A gente tem que ficar atento a coisas que saltam aos olhos, mudanças importantes. Por isso que a avaliação postural é importante, mas ela tem que durar 5, 10 minutos, não pode ser o grosso do seu processo.
Então, a gente estava doida para fazer essa resenha, né, porque é um assunto polêmico, e aí a gente espera que vocês enviem pra gente aí algumas perguntas pra gente poder discutir e, obviamente, é uma identidade do fisioterapeuta, avaliação postural. Então a gente não vai deixar de fazer, continue fazendo, mas não dá, né? Outro dia eu recebi um e-mail, a pessoa querendo fazer um estudo de doutorado com avaliação postural em atleta e relacionando avaliação postural com lesão. Eu assim, fiquei morrendo de dó, porque não tem evidência e, na verdade, não é só um fator, né? Então a gente sabe que avaliar a postura é importante, mas tem que ter relação com carga de treino, com outras características musculares, alinhamento, que a gente já sabe que tem alguns alinhamentos que são importantes para a gente fazer avaliação. Então tem que lembrar, gente, da rede, tem que lembrar que nada é uma coisa só, né? Então são multifatores e cada fator tem um peso diferente. Por isso que avaliar é importante para saber se naquele seu paciente aquela alteração postural tem um peso importante ou não, né? Então assim, é um ponto importante, sim, não é o que tem maior peso, né? Concluindo aqui a nossa conversa. E não sofre muito, né, gente? Porque, na verdade, assim, todos nós temos alterações de postura, né? É uma coisa super fácil de você encontrar. Inclusive, é difícil você encontrar aquela pessoa que tem postura perfeita, né? Isso não existe. E estamos todos aí, né? Saudáveis, fazendo as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, praticando as atividades e tudo bem. Funcionalmente, a gente está bem. Então, continue fazendo avaliação postural com o peso que ela... de fato, que ela merece, exatamente, sem gastar muita energia, sem prometer demais para o paciente, né, essas possíveis mudanças posturais. E convidamos aí a todos por que não, né, a gente começar a desenvolver pequenas pesquisas, né, no ambiente clínico vocês conseguem fazer pequenos estudos, né, para poder identificar, primeiro, né, se a gente consegue, por meio das nossas intervenções, mudar a postura, que eu acho que é o ponto de partida, né, porque... O que adianta também a gente depois identificar que a alteração postural X tem relação com lesão se a gente, por meio das nossas intervenções, não consegue mudar? Sim, não tem isso. Então, é importante a gente identificar os fatores que a gente tem o potencial de modificar, né? Aqueles fatores que estejam relacionados com lesão, qualquer alteração de movimento, né? Então ainda tem isso. Mas é isso, né, Nath? Você quer comentar mais alguma coisa? Só porque eu lembrei agora daquele editorial que a Sarma escreveu para a Jospit. É até interessante vocês colocarem no Google, vocês vão achar. É avaliação postural, postural assessment, e Sheila e Sarma. Que a Sarma é uma fisioterapeuta importante da nossa área, e ela fez esse editorial falando da questão da avaliação postural, né, que é a identidade do fisioterapeuta. Ela coloca as limitações da literatura. Mas ela fala exatamente isso que a gente conversou, assim, a tendência das pessoas acharem uma relação linear entre a alteração postural e a queixa do paciente. Isso não vai existir. E ela propõe exatamente isso que você acabou de falar, né? Fazer pesquisas que a gente consiga achar padrões e referências, igual existe na cardiologia, por exemplo. A gente sabe que a pressão arterial ela tem um valor normal, né? De 8 a 9 ali, né? 12 por 8, 3 por 8. E que saiu desses extremos, a gente sabe que tem problema. E ela faz essa analogia, eu acho muito interessante, a gente vem comentando isso, dessa importância de ter essa padronização e relacionar isso com outras questões, mas ela não deixa de dar o peso que é a avaliação postural, e principalmente que alterações posturais graves podem aumentar a carga mecânica nas articulações, isso é inevitável. Então, quando a queixa é mecânica, lembra aquela história, né? A patocinesiologia, né? Então, e a cinesiopatologia. Então, na verdade, alterações de movimento, alterações de postura vão alterar a artrocinemática vai aumentar a sobrecarga nos tecidos nobres, e aí a lesão pode acontecer e a dor pode piorar. Então, a gente tem que lembrar disso, e o texto dela é muito simples de ler, bem legal, e é até atual, né? Um texto de 2002, que vale a pena ler de novo. Então, fica a dica aí da semana para vocês darem uma lida sobre avaliação postural. Ótima dica, Nath. Então a ideia é essa, pessoal, por meio das resenhas aqui, da gente instigar um pouquinho essa discussão na fisioterapia, que é importante, né? Para todo mundo poder crescer junto. Então a gente espera as perguntas, né? E na próxima oportunidade a gente dá as respostas para vocês, tá bom? Beleza. Obrigada aí por assistir a gente. Um abraço, galera. Até a próxima. Até mais. FAST, a melhor maneira de avaliar e prevenir lesões no esporte.